Olá, Nick Maroni, telespectadores, boa tarde. Hoje vamos conhecer o trabalho que é feito pelos conselhos tutelares aqui de Arapiraca e de mais 9 cidades. A questão da estrutura e, lógico, que você, telespectador, fica se perguntando qual o papel do conselho tutelar na sociedade. Tem pessoas, infelizmente, que ainda não sabem. E estamos aqui com o articulador dos conselhos tutelares de 9 cidades da região agreste do estado de Alagoas, o Tiago Pereira. Tiago, qual o principal papel do conselho tutelar de uma cidade? Boa tarde a todos. O Conselho tem como finalidade garantir o direito de criança e adolescente. Então, todos os casos que envolvem criança e adolescente que estão em situação de violência, de ameaças, esse tipo de coisas, devem ser tratados junto do Conselho Tutelar. Então, em cada cidade tem um conselho tutelar, então quando você tiver na sua comunidade, na sua vizinho, que você perceba que essa criança está sendo maltratada, que não está garantindo o direito dele da escola, de saúde, procura o conselho tutelar. Nós temos a função de proteger e de garantir os direitos de criança e adolescente nos nossos municípios. Nós temos tido assim, algumas dificuldades com alguns conselhos, alguns municípios, pela falta de estrutura, pela falta de entendimento, na verdade, também, do papel do conselho, né? As gestões, às vezes, pensam que nós somos órgão de repressão. Na verdade, se a gente conseguisse trabalhar paralelo aos programas do governo, a gente diminuiria esses problemas que a gente tem tido hoje com relação à criança e adolescente. É preciso, sim, que os governantes olhem para o Conselho Tutelar de forma mais correta e que dê essas estruturas que a gente precisa, que são mínimas, às vezes. Computador, impressora e o combustível para que a gente possa atuar. E, às vezes, não temos. A sociedade precisa entender o papel do Conselho. É fato que hoje a gente tem uma dificuldade maior também, é a distorção do nosso papel. Por exemplo, as pessoas acham que a gente tem sempre a função de tirar os meninos da família, o quando, na verdade, isso não é. A gente só tira essa situação, só chega nessa situação quando, por exemplo, a gente vê que foram esgotadas todas as possibilidades. Então, a gente tem que entender que o papel do Conselho é trabalhar em parceria com a família, em parceria com a sociedade. Infelizmente, Walter, a gente tem visto hoje que nós somos postos a fazer funções que não é obrigação nossa. Por exemplo, um adolescente que está em situação de tráfico de drogas. É problema do Conselho Tutelar? Não, é problema da polícia, mas muitas vezes pede para o Conselho Tutelar, né? E a gente não pode fazer. E aí a gente acaba sendo mal interpretado ou dizem que o Conselho não quer trabalhar. Mas a lei é clara. Eu requisito o serviço, eu não executo os serviços, né? Então, hoje a gente tem sido posto à execução de serviços quando não é função nossa. Isso não é só pela sociedade, não é só pelo pai ou pela mãe. Isso é das esferas maiores, do judiciário, aos governantes. Então, essa distorção do papel do Conselho Tutelar também inviabiliza nossas atuações, que é uma perca. Agora, a pergunta que não quer calar: como conciliar o trabalho que você já tem no Conselho Tutelar aqui em Arapiraca e ajudar a coordenar outras 9 cidades aqui da região agreste? Não é papel fácil. Não é fácil, né? Todos os conselhos pertencem ao Fórum Estadual dos Conselhos Tutelares e para facilitar o atendimento a esses conselhos, ajudá-los, na verdade, a gente se dividiu e alguns conselheiros foram chamados pelo presidente do fórum, que é o Dr. Edmilson, para que a gente pudesse compor. Então, eu tenho essa função de, além de Arapiraca, ajudar em mais 9 cidades. É prazeroso porque a gente se coloca também à disposição, mas, de fato, é um trabalho árduo porque são situações diferentes e com estruturas diferentes e até mais precárias do que a nossa, né? Mas a gente tem tido uma boa conversa, tanto com os conselhos e tentado também ter uma boa relação com os gestores, que isso tem facilitado um bocado. Ok, Tiago, a gente agradece o contato e parabéns pelo trabalho aqui desenvolvido, não só em Arapiraca, mas em toda a região agreste. A gente que agradece e estamos sempre à disposição de vocês e procure um conselho tutelar. Sempre que possível, denunciem. Ou seja, em outras palavras, é importante que a sociedade tome consciência de que o trabalho do Conselho Tutelar ele é importante, mas em conjunto com a sociedade, com as famílias, e isso envolve a escola, a saúde, enfim, todos nós que formamos a sociedade. Porque sem o Conselho Tutelar fica difícil de algumas questões serem resolvidas. Esse também é o papel da imprensa, da comunicação. Nick Maroni, volto com você nos estúdios.